em o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós começaremos a falar sobre, a história de Jó, o livro de Jó, um homem justo, reto, íntegro e que se desviava do mal. Houve só 3 homens em toda a palavra de Deus que agradou e chamou a atenção de Deus. Que Deus, ao percorrer com os seus olhos sobre a terra, encontrou esses 3 homens. Noé, Jó e Daniel, mais tarde. Não é? Então, sem falar de Enoque, porque Deus se alegrou tanto de Enoque que tomou para si, arrebatou Enoque. Enoque não morreu, não chegou a morrer, mas passou desta vida aqui da terra diretamente para a vida ali no céu. Não podemos esquecer disso. Mas Deus, aqueles que viveram muitos anos, além também de Enoque, viveu muitos anos, mas foi logo no início, no princípio, da criação do ser humano. Mas em questão Noé, por isso é que Deus escolheu Noé para dar a continuação, do segundo mundo, porque o primeiro Deus destruiu com água. Depois Deus encontrou a Jó. Jó existiu depois de Abraão. E mais tarde Deus achou a Daniel. 3 homens magníficos diante dos olhos de Deus. 3 homens justos, íntegros, retos e que desviavam do mal. Deus nunca falou de nenhum outro homem semelhante a esses 3. São os únicos que estão escritos aqui na Bíblia. Logo no primeiro capítulo de Jó, podemos ler assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, que se diz temente a Deus, tinha temor a Deus, respeito por Deus, e que se desviava do mal. Quer dizer, um homem bom, um homem reto, um homem justo, um homem íntegro. Então, por Deus achar um homem semelhante a esse, Deus, o Deus vivo, confrontou a Satanás. Num dia, logo ao virar a página aqui no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quer dizer, quem são esses filhos de Deus? Não se esqueça que Jó existiu após Abraão. Já havia a casa de Deus, que os filhos de Deus iam adorar a Deus, buscar a Deus. Como nós, hoje em dia, vamos à igreja para orar e buscar a Deus. Quem é que se apresentou ali? Satanás. E quem estava já ali na casa de Deus, o próprio Deus. E os filhos de Deus foram se apresentar. Claro, nós temos o domingo que nós nos apresentamos a Deus. E quando nós vamos à casa de Deus, já lá está o nosso Senhor Jesus. É a mesma coisa que diz aqui, nessa palavra. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deus não chamou Satanás, não chamou o diabo, mas o diabo foi à casa de Deus, juntamente com os filhos de Deus. Até hoje ele faz a mesma coisa. Você vai à igreja e acha que Satanás também não vai. Está lá. Fazer o quê? Para observar. É o trabalho dele, desse infernal. Mas esses filhos de Deus, está escrito aqui, também, se formos ler ali no livro de Gênesis, logo no início, fala também sobre os filhos de Deus. No início do primeiro mundo, que eram
os descendentes de Sete, que a partir do filho de Sete, Enos, começaram a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a sacrificar a Deus, a louvar a Deus. Então, esses eram os filhos de Deus, e cujo o Espírito do Deus Altíssimo, que é o Espírito Santo, agia neles. Eles adoravam a Deus, serviam a Deus, porque o Espírito Santo agia neles. Eles não tinham o batismo com o Espírito Santo que nós temos hoje, mas agia neles, conforme a necessidade. Esses que eram os filhos de Deus, Então, o que aconteceu naquela altura, Eles se corromperam por causa das mulheres, que eram os descendentes de Caim, que eram mulheres formosas, lindas, E nasceram-lhes homens valentes. E esses homens valentes, fizeram guerra contra os gigantes, destruíram os gigantes. E o restante dos gigantes veio do dilúvio e matou a todos, como matou toda a raça humana. E só salvou Noé e a sua família. Todos os seres vivos sobre a face da terra foram mortos no dilúvio. Por isso é que você entende, porque que mais tarde, na terra de Canaã, veio a existir os gigantes. Porque o gigante é descendência amaldiçoada de Caim. A maldição de Caim, foi o gigantismo. Por isso é que veio existir na terra de Canaã. Só a descendência de Caim é que nascem gigantes. Hoje em dia já não nasce. Mas no tempo de Israel, que estava em guerra, na terra de Canaã, haviam gigantes. Hoje em dia não existem gigantes, mas existia naquele tempo, para você entender a história. E aqui, os filhos de Deus, hoje em dia somos nós, mas naquele tempo aqui, ali na terra de Uz, onde estava com certeza, esses filhos de Deus estavam em Israel, Jó estava na terra de Uz, devia ser perto, ali no Oriente, no Médio Oriente, ali uma terra qualquer, naquele tempo onde Jó vivia. E Jó teve conhecimento da manifestação do poder de Deus, por ter, aberto o Mar Vermelho, o povo passou, e o que o povo de Israel fez ali na terra de Canaã, todos os feitos do Deus Altíssimo. Por isso é que ele diz que conhecia Deus só de ouvir falar. Havia histórias, ele ouvia histórias sobre o povo de Israel, o Deus de Abraão. Por isso é que você vê que Jó sacrificava a Deus. Como Jó aprendeu? De ouvir falar, De ouvir falar. Então começa aqui a história desse grande homem de Jó, que se tivesse nascido antes de Noé, seria ele o pai da fé. Seria ele o pai da fé. Mas nasceu depois de Abraão. Então, essa história começa assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, você vê o que é que o diabo faz. O trabalho do diabo é rodear a terra e passear por ela. Para quê? Para saber todos os seres humanos. Para seduzir todos os seres humanos. Para corromper todo ser humano. Porque foi isso que ele fez ali no céu. Com todos os anjos que estavam debaixo do seu reino, do seu poder. Ele os corrompeu, ele os seduziu. Se formos ler ali Apocalipse, podemos ver, que a Bíblia diz que Satanás, a antiga serpente, o sedutor,
o sedutor, não é? O sedutor é uma pessoa que engana, que seduz, não é? Que leva à corrupção. Não é? Foi o que ele fez com os anjos ali no céu e também faz aqui hoje aqui na terra. Por isso que ele anda rodeando a terra, não é? Vendo todas as pessoas, vendo os jovens, não é? Vendo os adolescentes, não é? Armando contra eles. É assim que o diabo trabalha, rodeando, né? Passeando por toda a terra, fazendo o trabalho dele. E a história continua assim. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Quer dizer essa palavra assim, por algum motivo, né? Por que motivo, não é? Jó teme a Deus? Por que motivo? Então o próprio Satanás começa a responder o motivo do porquê Jó temia, né? E obedecia a Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor: acaso não o cercaste com sebo, com riquezas, a ele, a sua casa e a tudo que ele tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Quer dizer, o diabo se justificou para Deus, quer dizer, ele é justo, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele te teme porque tu lhe deste riquezas, porque tu lhe deste bens. Mas lá, o diabo justificou logo. Não, ele não te teme nada. Já alguma vez teme ao Senhor? Não, o Senhor o enriqueceu, por isso mesmo, não é? Ele é justo, ele é reto. Quer dizer, o diabo logo tentou desqualificar, não é, o caráter de Jó. Então continua assim. Acaso, pronto, mais para frente que agora voltei atrás. Então o Senhor, acaso não cercaste sebe, então bens e multiplicar na terra? Estende, disse Deus, porém, disse Satanás para o próprio Deus, não é? Vê lá o que o diabo falou para Deus. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem. E verás se não blasfemará contra ti na tua face. Quer dizer, o diabo desafiou a Deus, diz assim, então tira-lhe tudo que ele tem, toda a riqueza, tudo que ele tem, para ver se ele não te vai, não é, difamar, recusar, rejeitar. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, Deus não permitiu que o diabo, não é, tocasse na vida de Jó. Mas em tudo que ele que ele tinha, o diabo foi e arrancou, como está escrito aqui, nos versículos que vêm. O diabo destruiu com tudo que Jó tinha. Com os bens de Jó, com os servos de Jó, com os filhos de Jó. Não é? Nem sei porque não matou a mulher de Jó. Só falam um pouco sobre a mulher de Jó, fala como louca, mas até o fim de Jó não se fala mais da mulher de Jó, nem nos últimos capítulos do livro de Jó. Não se toca, não fala nada sobre a mulher de Jó. Não sabemos nada sobre se ela morreu ou se Jó adquiriu outra mulher para ter outros 7 filhos, não é? E 3 filhas. Não sabemos disso. Não é? Por isso não podemos falar o que não está escrito. Mas continuando aqui, Jó não, Deus mostra aqui que não é Deus que destrói a vida de ninguém. Quem destrói é o diabo. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir, não é? Mas
O diabo, não é, quis que fosse Deus, não é, a destruir tudo que Jó tinha. Não. Deus disse assim, não, vai, ele está em teu poder, simplesmente não toca na vida dele. Então, mais para a frente está escrito assim: sucedeu um dia em que os filhos e as filhas de Jó comiam, bebiam na casa do filho primogênito. Então veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois labravam, as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, quer dizer, os bandidos, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, veio os bandidos, roubaram todos os animais e mataram os servos de Jó. Logo em seguida, falava ainda, veio outro servo de Jó e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te as novas. Quer dizer, aqui vemos algo que o Satanás pode fazer. Fazer descer fogo do céu. Então por que ele não fez quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal? Por que ele não fez também descer fogo do céu para queimar a Elias? Por que ele não fez nessa altura? Já que ele pôde, não é? Já que ele pôde fazer descer esse fogo do céu para queimar as ovelhas, os servos de Jó, por que ele não fez naquela altura? Ele podia ter feito, já que os 400 profetas de Baal se cortavam, sacrificaram a ele, que é o diabo, que é Baal. Então por que ele não respondeu também com fogo? E que poder, não é, o diabo tem para lançar fogo? Não se esqueça que existem, não é? Aqui na Bíblia está escrito anjos de fogo. Se existem anjos de fogo, também existem demônios de fogo. E se o diabo fez isso, porque alguém passou essa autoridade para o diabo, que foi Adão, ao obedecer, não é, comendo o fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Passou essa autoridade para o diabo. Por isso é que o diabo fez, não é, descer fogo do céu e destruiu, não é, os animais, não é? Destruiu, não é? Matou os servos de Jó. E hoje em dia não sabemos se esses incêndios que existem aí são causados pelos demônios de fogo ou por Satanás, não é? Nunca existiu, né, outrora, todos os anos, quando chega a época do verão, época quente, em quase todos os países aqui na Europa, não sei, nas outras partes do mundo, há incêndios que eles não sabem quem colocou um incêndio. A gente não sabe, são eles, não é? E continua aqui, não é, a destruição de Satanás, não é, na vida de Jó. E continua assim. Falava ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram contra sobre os camelos e levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te as novas. Quer dizer, outros bandidos vieram e mataram o restante dos animais. Quer dizer, destruiu a vida financeira de Jó. Acabou com a riqueza de Jó. Também, este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles. E morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, aqui vemos outra manifestação do diabo. O diabo também age na natureza, não é? Através dos tornados, das ventanias, dos ventos. Nós vemos ventos aí
com quilômetros a hora, destruindo casas, destruindo tudo. As pessoas pensam que é a natureza se revoltando contra a humanidade. Não. Isso são os demônios do vento. Se existem anjos do vento que seguram os 4 ventos da terra, está escrito em Apocalipse, também existem os demônios do vento que causam essas destruições. Porque aqui, não é? Não foram os anjos do vento que pertencem a Deus que destruiu, que fez essa casa, não é? Dos filhos de Jó, do primogênito, que é a casa do filho primogênito de Jó, não é? Cair sobre eles. Não é? Essa ventania que veio da parte, não é? Do deserto, esse tornado, não é? Que veio e destruiu, matou todos os filhos de Jó, de uma só vez, os 10 filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres. Quer dizer, primeiro o diabo destruiu a vida financeira de Jó, todos os seus bens, depois matou sua família, destruiu a família dele, não é? Só não matou, né, a mulher, com certeza a mulher não estava ali a comer com os filhos de Jó, senão também ela seria morta. E continua a dizer assim, então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não tinha conhecimento, não é, das obras de Satanás naquele tempo, não é? Ele não sabia que era o diabo, o destruidor. Não sabia. Por isso é que ele disse, não é? Deus deu, Deus tirou. Mas nós sabemos hoje que Deus não tira nada de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Principalmente, não é? Na família do justo, que Deus o protegia. Toda a família de Jó, todos os bens de Jó, era protegido. Por isso que os ladrões não vinham roubar. Os filhos de Jó faziam o que faziam, porque Jó sacrificava. Jó levantava de madrugada para sacrificar pela vida dos seus filhos, se tivessem pecado contra Deus. Deus guardava, cercava, como o diabo disse, não é? Que Deus tinha cercado a vida de Jó, porque era justo. Assim também, Deus cerca a nossa vida. Se nós somos justos, Deus cerca toda a nossa vida financeira, nossa vida familiar, no nosso trabalho. Para quê? Para que o diabo não venha destruir. Se o diabo, não é, destrói a sua vida, então é porque você tem falhado para com esse Deus, porque ele é justo. Deus não falha, Deus protege, Deus guarda, porque ele é pai, não é? Mas Jó, ele não sabia que era o diabo que destruiu a vida dele, a vida financeira, a vida familiar dele, derrubou, destruiu tudo. Ele não sabia. Na cabeça dele, Deus deu, Deus tirou. Mas hoje nós sabemos que não é bem assim. Então continua a dizer assim, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta a Deus. Se fosse outra pessoa, amaldiçoava a Deus. Né? Então Jó no mesmo dia recebe 3 ou 4 notícias dos seus servos, dos que escaparam, não é? Que mataram seus animais, roubaram seus animais, mataram seus servos, mataram seus filhos, mataram suas filhas. Então, né? Um desespero, não é? Podia até amaldiçoar a Deus. Era o que o diabo queria ouvir. Mas Jó não fez isso. Jó manteve a sua integridade. Num dia, agora começa novamente, num outro dia que os filhos de Deus foram à casa do nosso Deus, então diz aqui assim, no capítulo 2 de Jó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus, ao Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Quer dizer, Deus não chamou Satanás dessa vez, não chamou, nem da primeira vez, mas ele veio. Ali apresentar diante de Deus. Foi isso que aconteceu aqui na terra. Isso não aconteceu ali no céu, não é? Porque os filhos de Deus somos nós que estamos aqui na terra.
Não? Os anjos não são filhos de Deus, são seres angelicais. Os filhos de Deus somos nós aqui na terra. Não é? Não pode ser os anjos. Então, o diabo foi expulso do céu. Nunca mais voltou para lá e nunca mais voltará. Ele não pode subir para lá. Ele sabe. Nem os demônios, nenhuma treva consegue subir. Nunca subiu, nunca subirá mais. Nunca mais entrará no reino dos céus, uma vez que foram expulsos. Não é? Vai lá fazer o quê? Então, continua a dizer assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Quer dizer, fazer o trabalho, não é? Um trabalho sujo dele, observando todo o ser humano para corrompê-lo, para seduzir, não é? É o que ele faz. Por isso é que esse mundo está cheio de corruptos, cheio de prostitutas, cheio de ladrões, cheio de pessoas que fazem tudo contrário à vontade de Deus. É o diabo que os seduz, é o diabo que lança ideias, é o diabo que lança oportunidades de roubo, de corrupção, de prostituição, que leva a ideias. É assim que ele faz. Até nas jovenzinhas, não é? Que ficam aí na internet fazendo coisas desagradáveis a Deus. Quem dá essas ideias? Quem impulsiona essas jovens adolescentes a fazerem isso? É Satanás, que anda rodeando sobre a terra, não é? Fazendo essas coisas. Que faz, não é? Familiares matarem familiares, mãe matando filhos, não é? Pais matando filhos e filhas. É o trabalho do diabo, de rodear a terra. Ele é que faz tudo isso. Ele é que faz as pessoas enriquecerem para se corromperem e corromperem outras. Ele que dá e tira. O diabo é que faz essas coisas. Ele é que seduz. Por isso é que ele anda aqui rodeando a terra, percorrendo a terra, observando toda a humanidade, não é? Diferente de Deus. Os olhos de Deus, como diz a Bíblia, procura os fiéis da terra, não é? Os justos da terra, para que habitem com ele. Ele procura as pessoas justas para ele poder salvar, não é? Para o poder adorar, servir, não é? O diabo não. O diabo anda rodeando a terra para seduzir, para destruir. Por isso é que está escrito, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O sedutor da humanidade. E continua a dizer assim, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Novamente. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Quer dizer, já que o Deus Altíssimo disse que ele não podia tocar na vida de Jó, o que o diabo fez? Não, pele por pele quer dizer saúde por saúde, vida por vida. Não é? Quer dizer, deixa-me tocar na vida dele, na saúde dele, para ver. Quer dizer, o diabo novamente desafia Deus. Deixa eu tocar na saúde dele. Você sabe que as pessoas podem perder tudo. Mas se você tem um problema de saúde, as coisas não são iguais. As coisas não são iguais. Uma coisa é você ter perda de um familiar, uma perda financeira, perda de uma casa. Mas você ter a perda da sua saúde, isso é doloroso, você sente na própria carne. Por isso é que o diabo desafiou ao próprio Deus Altíssimo. Porque ele sabe
que através da dor, não é? Jó podia difamar a Deus, podia, não é? Se revoltar contra Deus. Por isso é que ele disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Quer dizer, saúde por saúde. Você vê que as pessoas que vivem doentes, com doenças incuráveis, dá tudo para ter a saúde. Vende tudo. Se tem riquezas, ele dá toda a sua riqueza para ter saúde. Vê o que o diabo fez. E ele incitou a Deus, não é? Em questão da vida. Não é? Desafiou a Deus, digamos, seja melhor assim, para poder tocar na vida de Jó, já que não podia. E aí podemos ver uma outra coisa. Se Deus toca naquele que é justo, que é servo, porque Jó era um sacerdote. Todo homem que sacrifica a Deus e faz sacrifícios a Deus é um sacerdote, é um servo de Deus, era servo do Deus Altíssimo. O diabo não pode tocar na vida desse homem. E se você diz que é sacerdote, é servo do Deus Altíssimo, e o diabo toca na sua vida, então pense bem se realmente você é um sacerdote. Se realmente esse Deus é o teu Deus. Porque se tocar, você tem que refletir, não é? E buscar o Deus Altíssimo. Porque então ele não é o teu Deus. É impossível, não é? Você ser um sacerdote, pregador do Evangelho, servo do Deus Altíssimo, servo, e Satanás tocar na sua vida. É impossível. E Satanás procurou, não é? Que Deus desse essa liberdade. E o que Deus fez? Está aqui escrito. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, isso foi o diabo que falou, e verás se não blasfemará na tua cara. Quer dizer, novamente o diabo faz a mesma coisa, incita o próprio Deus para fazer o mal a Jó. Mas Deus não faz isso. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Quer dizer, toca na carne, não é? Na saúde dele, mas a vida dele, jamais Deus vai permitir que o diabo tire a vida de um servo que lhe pertence. Isso ele não pode fazer. Isso ele já sabe. Mas na saúde foi-lhe permitido por Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Com certeza, tumores malignos são, eu creio que sejam lepra pelo corpo inteiro. Do alto, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Quer dizer, corpo inteiro cheio de caroços, de feridas, não é? De tumores, de funcos. Quer dizer, uma dor que só Jó sentiu. Do alto da cabeça à planta dos pés. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Quer dizer, você vê que há muita gente doente nesse mundo, nesse planeta. Pessoas doentes de enfermidades incuráveis pelos médicos. Quem causa essas doenças? Você vê que é o diabo. Essas pessoas, por não terem o Deus Altíssimo, o nosso Senhor, Jesus, como seu Senhor e Salvador, o diabo consegue entrar na vida dessa pessoa e destruir a saúde delas, colocar doenças incuráveis. Por mais que trate, não há tratamento, porque é derivado dos espíritos malignos. Você vê que está aqui, não é? O diabo tocou na saúde de Jó. Colocou assim, um estalar de dedos, do alto da cabeça à planta dos pés, não é? Tumores malignos na vida de Jó. E assim ele tem feito na vida das pessoas. De um dia para a noite a pessoa adquire uma doença, vai nos médicos, os médicos não entendem, fazem exame, nunca aparece no exame. Nem os médicos sabem o que responder a essa pessoa, que eles também não sabem. Não aparece nos exames, não é? Nem de sangue, nem dos outros exames que eles têm,
que eles fazem? Nada, zero. E eles não sabem responder muitas vezes. E com certeza, muitas vezes, dão desculpas às pessoas. E as pessoas vão sofrendo, tomando remédios, que nem, às vezes, nem o médico tem que passar um remédio. O médico também não sabe o que essa pessoa tem. Como surgiu essa doença? Porque eles estudaram o corpo humano e veem coisas que estão fora do alcance deles. Eles tentam entender. Fazem os exames, guardam, ficam a estudar para tentar entender aquela doença. Muita gente. A única maneira dessas pessoas terem, não é, a cura de volta é buscar o nosso Senhor Jesus. Fora essas doenças, o cancro que o diabo coloca nas pessoas, não é, para matar. As pessoas, ele veio para matar. Coloca doenças para matar. Enfermidades incuráveis para matar. É assim que o diabo trabalha. É o trabalho dele. Anda rodeando toda a terra, sim, dando ordem aos seus demônios para entrar na saúde das pessoas e destruir. Então você vê que muitas doenças, não é doenças carnais, normal, qualquer pessoa pode ficar doente, não é? Mas há doenças espirituais por vinda das trevas. Só o Senhor Jesus pode curar, só através de uma libertação a pessoa pode rever a sua saúde. Se você tem esse problema, procure uma igreja aonde faça o trabalho de libertação, não é? Para poder você se libertar dessas castas malignas. E o nosso Senhor Jesus o abençoará e restaurará a sua saúde. Foi o que o Senhor Jesus fez quando esteve aqui na terra. Curou as pessoas de todas as doenças que eram causadas pelos espíritos imundos. Ele expulsava os demônios e as pessoas, não é, tomavam a sua saúde de volta. Não vamos entrar nisso para não estender o vídeo nesse assunto. Então continua a dizer assim: então a mulher de Jó disse-lhe: ainda conservas, depois de Jó ter ficado doente, não é, a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vê o coração dessa mulher, a mulher de Jó. Eu creio que essa mulher morreu. Eu creio que Deus deu uma nova mulher para que Jó pudesse ter, não é, mais 10 filhos, não é? Jó viveu muitos anos, não se sabe, talvez 300 ou 400 anos, ou mais de 200 anos. Porque depois dos 10 filhos, ele viveu 140 anos. Eu creio que essa mulher morreu. Após falar uma coisa dessas, porque não se fala mais sobre a mulher de Jó. E os amigos de Jó que falaram mal de Deus só não morreram porque Deus, pediu sacrifício a eles, para que não morressem. E só Jó, sendo sacerdote, podia, sacrificar aqueles animais e interceder a Deus pela vida deles. Para ver que Jó era um sacerdote, era um servo de Deus. Só através da oração de Jó, Deus pôde aceitar, aquele sacrifício e poupar a vida dos 3 amigos de Jó. Então Jó responde à mulher dele assim: falas como doida, qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó, não pecou com os seus lábios. Está a ver a história de um homem íntegro, reto? Deus permitiu essa provação a Jó porque Deus conhecia Jó. Eu já fiz estudos a explicar. Deus conhece. Deus perscruta a sua alma, os seus pensamentos, a profundeza da sua alma, esquadrinha os teus pensamentos, os seus sonhos. Conhece a sua integridade. Por isso é que permitiu. Por isso que muita gente, Deus não permite certas provações, porque Deus conhece. Deus conhece. Deus conhecia Jó. Por isso é que Deus permitiu. Senão Deus não permitiria. E Jó venceu. Se formos, não vamos esticar esse estudo, porque o resto, pode ficar por um outro estudo, se assim o fizer. Hoje ficaremos por aqui pelo nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo.
Amém. E graças a Deus.